Olá, olá. Hoje eu vou fazer um videozinho rápido aqui de estadia, hospedagem. Eu vou falar sobre os sites que eu mais uso, são os mais famosos. Por que que eu ainda vejo benefícios neles e, né, todo mundo usa. Mas para quem às vezes não tem tanta habilidade ou não usa ou usa sem se manter, né, firme ali nas estadias, ou acha que é só um site que não tem benefício. É, Vamos olhar o que, que dá para fazer com eles aqui e conseguir, às vezes, melhores preços, melhores estadias. O Booking, todo mundo conhece, né? Vou começar por ele, porque eu acho que ele é o que menos tem, mas não deixa de ter. O grande lance do Booking, né, para quem faz o cadastro e mantém a conta ativada e utiliza ele, é você ir se transformando no Genius, né, no Genius. É, e conseguindo descontos em estadias conforme você tem mais avaliações, conforme você vai usando mais o site. O Booking você, né, faz a reserva e paga na hora. Algumas reservas têm aquela taxa, né, de fixa ou que você não pode cancelar e alguns não. Dentro do Brasil, a gente tem são 7 dias, se não me engano, para cancelar. Então, independente ali do site, acaba que você consegue é, até cancelar, mas assim, é meio burocrático, eu nunca fiz, nem indicaria fazer, então preferiria realmente tipo, usar os canceláveis e não canceláveis só quando tem oportunidade. Eu já fiz muito antigamente, mas agora a última vez eu fiquei com medo de perder as reservas e não fiz, que era você buscar com cancelamento, que normalmente é um pouco mais caro, é, cancelar próximo da data, quando você tiver certeza, né? Aquela faltando 2 semanas, um mês, quando você vai ter certeza, você troca, cancela aquela estadia e busca a não cancelável. Aí você tem aquele descontozinho. É uma opção, é uma opção. Corre o risco de você perder ali se alguém estiver olhando, corre o risco. Mas é uma opção ali para você ter algum desconto. Ah, eu já tive local alugando e já usei o Booking e o Airbnb para botar esse aluguel. E o Booking, ele incentiva muito a desconto, a pacote, a desconto com longo prazo, a criar promoções. Então, normalmente quem tem no Booking também recebe menos e por isso que normalmente a gente vê que o Booking tem às vezes o mesmo local no Airbnb nele, mas nele ainda é mais barato. Porque existem essas promoções que eles incentivam e tem uma concorrência maior, né? Então, tem esse benefício também. Você acaba tendo uma concorrência maior, mais disponibilidade ali no site e os locais acabam fazendo preços bons. Eu acho que é um ótimo local para você, por exemplo, se você ah, mora perto de algum lugar que você quer conhecer ou gosta de visitar e do dia para noite, uma quinta-feira, você busca o negócio de sexta a domingo ou de sábado para domingo. E aí você consegue grandes promoções aqui dentro do Booking, uns preços ótimos, porque o hotel continua, né, atualizando os valores. Eu acho que alguns outros sites fica desatualizado, o hotel bota uma vez e mexe uma vez por mês. E no Booking eles vão tentando, né, utilizar para realmente tirar aquelas últimas vagas do hotel. Então, acho que é um benefício ficar de olho no Booking, principalmente quando você quer alguma coisa rápida, tem mais opções, é mais fácil, né, achar essas opções. Gosto também da ferramenta deles de mapa, eu acho que é uma das melhores que tem. A deles e do Airbnb também, são muito boas. É, e gosto do tanto de filtro. O Airbnb não tem tanto filtro, e eu prefiro os filtros do. Deixa eu botar aqui. Vamos botar onde? Queria um lugar bem diferente. Pra gente ver se a gente consegue um. Não vai vir nada de cabeça agora, gente. Vamos ver aqui. Eu já cliquei num W sem querer aqui. Vamos aqui, ó. Polônia. Vamos pra Isla. Faço ideia. É... E eu quero pra sexta-feira. De sexta a domingo. Vou pesquisar para 2 adultos, um cômodo.
Aqui o filtro de preço tem, né, em outros sites, não é um filtro difícil de achar. É, 92 acomodações, bastante opções aqui. Eu gosto que tenha essa variedade de filtro aqui, de opções, né, que você pode marcar. Eu, em particular, eu normalmente coloco cozinha, para ter cozinha. Mas aí é algo, né, bem particular mesmo, porque eu tenho certas limitações alimentares, então eu preciso ter a disponibilidade de fazer alguma comida se eu não achar nada no local. E quando eu viajo por períodos longos, né, aí não dá para ficar comendo só comida de rua. Eu, pelo menos, não me sinto bem, não gosto. Eu gosto de ter equilibrar ali e focar, às vezes, só em pratos típicos e restaurantes específicos do que ficar comendo. Então, se você também tem esse pensamento, eu deixo aqui sempre cozinha, o banheiro privativo, eu sempre coloco, só para não correr risco também. Eu coloco normalmente acima de 8. Quando é cidade pequena, eu boto às vezes até acima de 7, mas normalmente acima de 8. E deixo o resto em aberto. Normalmente não boto muito mais do que isso, não. Se o local é muito quente, às vezes eu boto ar-condicionado. Se eu conheço o local, eu sei que é muito quente. Eu coloco ar-condicionado, mas tem muitos lugares que no Chile, eu não vi que, né, menor necessidade de, mesmo no deserto, de ter ar-condicionado, porque no sol é muito quente, mas fora do sol é bem, bem tranquilo. Então eu deixei, mesmo sem. E aí eu procuro assim. É esses filtros que eu uso. Aí eu tenho Gênios, né, por ter avaliação aqui, bastante avaliação, acaba que eu consigo alguns descontos bons. Então esse é o book, não tem muito mistério, só fazer o cadastro. Não habilito e-mail porque chega muito e-mail dele. Então nas notificações eu deixo sem notificação e olho só quando eu preciso realmente. E aí vamos pro Airbnb. Vamos botar uma. Vamos para Florença, por que não, né? Sexta, domingo, mesma coisa. O Airbnb, eu gosto de utilizar ele porque a gente consegue parcelar o pagamento e pagar de uma vez aqui do Brasil. Então eu não preciso, como no Booking, pagar na hora, levar dinheiro em cartão, ter essa pequena burocracia a mais. Eu consigo pagar daqui com o meu cartão de crédito, ele desconta direto. E para dividir eu vou mostrar como é que faz. Só uma dica também que eu não é nada demais, mas enfim, você pode olhar pelo Google Maps, ou por aqui mesmo, ou pelo Booking. Eu gosto sempre de procurar, quando eu vou achar acomodação, óbvio, eu pesquiso quais os melhores bairros, os bairros com mais segurança e etc. Mas eu gosto também de olhar ó, essa região que está em laranja, que está num salmãozinho, que laranja é forte, né? Um salmãozinho aqui. Normalmente isso aqui é região onde tem comércio, onde tem movimento, onde provavelmente vai ter coisa para você ver ou né, para você ficar de forma mais estável, mais segura, com disponibilidade de comércio, ônibus, etc. Florença é uma cidade pequenininha, pequenininha. É pequena no sentido de aglomerada ali o centro histórico, né? O que você normalmente as pessoas vão para ver. Então fica tudo por aqui, por esses bairros aqui, aqui também, né? Na Basílica de Santa Cruz. E aí você pode procurar por aqui, né? A sua acomodação, que você vai estar perto de tudo. E aí você vê pela essa marcaçãozinha aqui, ó. Esses salmõezinhos aqui, normalmente são regiões que tem alguma coisa ali de comércio, enfim. Como essas observações que eu fiz. Aqui em cima, você consegue já clicar e selecionar o que você quer dentro do filtro. Ele já até marca aqui, ó, um item que foi selecionado do filtro. E você aqui, clicando em filtro, você consegue colocar o que você quer. Normalmente eu coloco o banheiro, pelo menos para ter ali disponível.
principalmente se eu não conseguir espaço inteiro, que é a primeira coisa que eu coloco é o espaço inteiro. Wi-Fi, né? Tanto aqui quanto no Booking também colocar. E banheiro eu deixo mais um normalmente quando eu não acho espaço inteiro, quando não tem disponível, tá muito caro, aí eu boto qualquer tipo e um banheiro. Que aí eu sei que naquela acomodação ali que eu vou ter, pelo menos eu tenho um banheiro privativo. Ou dedicado, acontece também, né? De o banheiro ser do lado do seu quarto, mas é só seu. E aí aqui eu coloco, por exemplo, também filtro de valores, né? Igual o Booking. Coloco lá o quanto que eu quero pela estadia toda. No Booking, se não me engano, não. No Booking é diária e aqui é a estadia toda. E aí eu consigo colocar lá o quanto que eu quero pagar ou não e pesquisando, né, nessa região. Vamos dizer que eu quero muito ficar, ó, nessa regiãozinha aqui. Eu olhei lá, gostei muito dessa região, quero ficar por aqui. Se a gente aproxima o mapa e ele vai dar a disponibilidade aqui. E aí você consegue ir clicando ou por aqui e vendo, selecionando a sua opção. Eu sempre procuro essa etiqueta de Superhost ou dos preferidos de hóspede. O Superhost às vezes não tem tanta avaliação contando numa acomodação. Você olha lá e tem 4 avaliações, mas está escrito Superhost. Normalmente é porque ele tem outras acomodações e aquela ali é uma nova e é uma boa opção. Normalmente é alguém que tem boas acomodações, o atendimento é bom, está sempre disponível ali para te responder, para te auxiliar. Então ele fica com essa etiquetinha aqui. Acontece em muitos locais, principalmente muito turístico, Roma, Florença, grandes cidades, de pessoas trabalharem com isso aqui. Então ela tem uma conta, ela tem uma ótima avaliação de uma acomodação dela ou para alguém que ela trabalha. E aí ela vende o seu trabalho, obviamente, né? E atende esses clientes. Faz esse atendimento, fica com as chaves, inspeciona limpeza e etc. E aí você vai ver que ela tem muitas locais, às vezes os locais não são da pessoa, mas ela trabalha com isso. E aí você consegue ver esse Superhost aqui com essas pessoas, às vezes também, que não são donas do local, mas elas trabalham com isso e tem uma boa. Normalmente fazem tour também, elas trabalham com essa parte de turismo, né? Então pode ficar de olho nessas etiquetinhas. E preferido do host é a acomodação em si. Aí não se trata de quem está te atendendo, mas a acomodação em si foi muito bem avaliada. Aí 4,89, aqui ó, já 4,76. Também ótimas avaliações, mas é só para vocês darem uma olhada. E aí como é que a gente faz para conseguir dividir isso aqui? Vamos dizer, vou viajar daqui a algum ano. Aí eu quero pagar toda a minha acomodação, deixar zerado, mas eu quero dividir ela no cartão. Quero ganhar os pontos do cartão, que aí eu já recebo também esses pontos de desconto, ou para comprar outra coisa, utilizar em outro momento. E quero pagar para frente, não quero pagar de uma vez essa acomodação. Aí eu vou abrir aqui, ó. Eu fiz essa conta aqui no Airbnb só para mostrar para vocês. A gente vai com a conta logada, aqui nessas 3 barrinhas do lado direito. Configuração de conta. A gente vai aqui no lado esquerdo, pagamentos. E a gente vai aqui, ó, baixar um pouquinho, vai adicionar cartão de presente. Aqui nesse adicionar cartão de presente, ele vai abrir uma área para você botar só um código, que é o que vem no cartão. Você vai resgatar e esse crédito vai voltar para essa área aqui de pagamento. E vai ficar um crédito aqui dentro dessa área aqui, vai aparecer o quanto você tem. Quando você fizer a sua reserva, isso aqui é descontado na hora. Então, vamos dizer, eu tenho os R$ 500 aqui, fiz uma reserva de 250, vai sobrar 250 e fica aqui. E lá na hora da sua reserva vai vir descrito com um desconto de 250 daqui. E aí, para achar esses cartões, é só procurar nas lojas aí grandes da sua cidade, Extra, Magazine Luiza, acho que Casa e Vídeo tem também,
Americanas. Você pode procurar fisicamente esses cartões, inclusive é um ótimo presente se você tem um amigo aí que está fazendo aniversário, esposa, parente, e quer dar um presentão. O mínimo é de R$ 150, então não dá para ser um presentinho, é um presentão. Vale a pena comprar o cartão para a pessoa, né? Sabe que ela viaja muito. E óbvio, né? É alguém muito especial. Mas enfim. Ah, sem dúvida eu adoraria receber isso aí de presente. Mais do que a roupa, um treco às vezes que também é caro. E aí a gente vai procurar. Ó, Livelo também tem. Eu gosto de procurar locais onde eu possa pagar com crédito e receber cashback. E receber ponto. Que aí eu recebo tudo de uma vez, ainda desconto mais ainda esse cartão. Deixa eu abrir aqui o Carrefour. Vamos ver se eu consigo. Não sei porque ele abriu como imagem. Eu tô em imagem? Não, tô em shopping. Aqui. E aí aqui é fechar uma compra nova. Você pode comprar pelo site também. Você vai adicionar isso no seu carrinho. E aí aqui é comprar como uma compra normal. Você tem lá o cartão. Você escolhe o valor. Dá para procurar aqui no Carrefour os menores valores. Você vai botar em compra. Aqui provavelmente vai precisar de acesso à conta, eu não tenho. Mas você acessando sua conta, você vai botar seu cartão de crédito, ver em quantas vezes ele parcela sem juros e pagar lá dividido sem juros. Assim que você terminar de pagar, ele vai abrir o código desse cartão e vai chegar no seu e-mail também, vai chegar na sua conta, vai ficar na sua conta, né, de pagamento. Se for, tem alguns, né, que não tem. Você pode pagar por Pix e não precisar fazer login, mas aí ele chega, aparece aqui para você o código. Lembre de salvar esse código, escrever o código, mandar para você mesmo, enfim, só para salvar mesmo. Aí você copia esse código e adiciona como eu informei aqui na área de pagamento. E é só isso, para você ter seus descontinhos ali. Se for cashback de 5%, você já tem um desconto de 5%. Se for pontos, você acumula aqueles pontos ali e depois você consegue, normalmente no cartão, pagar parte do saldo, né, da dívida do cartão. Você consegue pagar com aquilo ali. Enfim, dependendo do cartão, tem várias formas de você conseguir um desconto a mais. Então, esses R$ 500 ainda cai mais. Né? Fica R$ 500 lá no seu Airbnb, mas ainda consegue um descontinho e ainda consegue dividir em várias vezes, ficar mais leve a sua viagem. E é por isso que eu gosto de usar o Airbnb ainda, não acho que ele dá para deixar para depois. Vamos lá. E o último site que eu quero mostrar para vocês sobre pesquisa de hospedagem é esse aqui, Cozy Cozy, Cozy Cozy. E a gente consegue ver aqui uma variedade bem grande de sites, né, para fazer procura. Eu acho ele um pouco mais completo do que alguns outros, tipo Kayak, acho que é Trivago também. Algum desses buscadores, eu acho ele um pouco mais completo, acho que ele dá mais opção. Aí a gente pode. Deixa eu botar aqui, ó. Vou botar Recife, já até aparece algumas opções aqui. Dia 9 a dia 12, 2 pessoas. Aqui dá para você clicar, ó, e colocar pet, caso você viaje com seu animalzinho. E aqui vai começar a mostrar os locais que ele pesquisa. Na parte de cima tem os filtros, né, mais automáticos. E aqui, na tabelinha de filtro, a gente consegue escolher bastante coisa. Uma coisa que eu notei é que, por exemplo, essas avaliações aqui, normalmente são do Booking. Eu não sei porquê, mas teve algumas vezes que eu fui olhar e do Airbnb não estava batendo, apesar do Airbnb eles também botarem, né? Eles fazem uma equivalência, vamos dizer assim. Mas eu vou deixar aqui para a gente ver.
como é que vai ficar. E depois você pode também tirar a seleção, ver mais opções, caso esteja faltando opções. Pode botar o tipo de acomodação que você quer. Eu vou botar lá ó, a cozinha e vou botar mais um banheiro para ter, né, aqui um banheiro privado. Vamos ver acomodações. Aqui, igual, pode ver por aqui. A gente pode ver. E eu acho legal que ele bota as opções, as melhores opções, né? Você pode botar o preço também. Clicar ali, botava um preço por noite ou total. Você consegue selecionar. E aqui, ó, a mesma coisa. A gente lembra quando tinha aquela partezinha salmão, aqui também tem. Só que aqui não tá dando para ver tão bem, né? Mas dá para ver por aqui. Aí tem essa partezinha aqui. Também dá para ver pela aglomeração de residências, né? Provavelmente são áreas legais. Óbvio que a gente vai lá na internet, vai procurar os melhores bairros, onde ficar, onde indicam mais, etc, etc, para a gente descobrir o que é melhor para a gente. O que a gente quer, se é mais parte histórica, parte comercial, enfim. Vamos deixar aqui, ó. Vou fingir que eu olhei e eu quero nessa região aqui. Aí ele dá, né, como eu falei, as melhores opções. Você pode baixar um pouco mais o preço. Ó, são 33 acomodações, aqui do lado esquerdo em cima. Vou baixar um pouco mais. Então ficou uma opção só. No hostel tem uma avaliação só. Como é um só, né? Já fica um pouco. Ó, 24 acomodações. Dá para ir achando aqui, ó, 3 acomodações. Ó, tem bastante opção. 10 acomodações por perto. Então são 3 aqui no local e 10 por perto. Aí você vê, ó, aqui ele está buscando do Booking, aqui ele está buscando do Hostel, aqui ele está buscando do Airbnb. Tem 9 avaliações, você consegue dar uma olhada boa aqui, salvar também, favoritar. Então, eu acho bem interessante esse site aqui para fazer essas buscas iniciais. Então, quando eu não estou me limitando ali pelo Airbnb, como eu falei, por questão de querer pagar dividido, ou, enfim, posso alugar de qualquer forma, ou estou buscando realmente um feriado rápido, alguma coisa assim, eu uso esse site aqui. Eu gosto dele, eu acho ele bem prático, acho que ele tem bastante opção de buscador ali, de empresas que ele busca, né? Um bom buscador. Você pode botar o tipo de recomendação, cancelamento, enfim. E é esse site aqui que eu deixo de dica extra, vamos dizer assim, o que eu uso extra quando eu não estou usando o Book, o Airbnb diretamente. Normalmente até ele é o primeiro que eu olho quando eu tenho essa disponibilidade. Dessa vez para o Chile eu não olhei por ele, para o Chile não, para o Peru, porque como eu falei, eu só ia no Airbnb mesmo. Eu já tinha ganhado cupom de gift card e comprei alguns nesse esquema de ir pagando com crédito para já ter um descontinho e tudo. Aí eu usei o Airbnb direto, mas caso eu precisasse eu usaria ele tranquilamente. Então é isso. E eu vejo vocês no próximo vídeo.